todos, sejam bem-vindos à nossa quarta reunião do NPPlog-I, que é o nosso grupo de pesquisa em produção, logística e inovação do programa de mestrado profissional da Univale. Então, temos a honra hoje aqui de receber, nessa quarta reunião, o José Albrecht, que é fundador e CEO da Motor Leads. Ele vai falar sobre um tema que acredito que seja muito importante para todos, plataformas moldando a nova economia e transformando os modelos de negócio. Então, desde já, José, eu queria te agradecer, né, pela tua disponibilidade, né, pelo aceite aí desse desafio. Eu acho que é importante a gente ter esse contato, né, academia, empresas, né, isso gera inovação. E eu acho que esse tema que tu vai trazer para nós, que você é um expert na área aí, acho que vai elucidar muitas dúvidas que se tem sobre isso. Então, seja bem-vindo, né? Passo a palavra para você. Então, boa apresentação aí, e no final a gente aguarda aí para fazer algumas perguntas. Obrigado. Legal. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela abertura, pelas gentis palavras e pelo convite. Professor Luiz, como já enunciado aí, né, meu nome é José, tá? Eu atuo hoje, né, numa empresa de marketing digital, né? A gente trabalha só com digital, trabalha utilizando muitas plataformas, tá? Inclusive, essa reunião aqui só está sendo possível por causa de uma plataforma de comunicação, tá? Senão a gente não teria como, numa noite chuvosa e fria, pelo menos eu estou em Florianópolis, aqui está chovendo e frio, né? Não sei onde estão todos, estão em Itajaí ou onde vocês estão, mas, né, não está fácil por aqui, tá? E graças a uma plataforma, né, a gente está fazendo esse bate-papo, né? Então a ideia é falar um pouco sobre plataformas digitais, né, falar um pouco da história, a parte aí de desafios, né, oportunidades e, né, o que eu mais gosto, que talvez é o que mais foge da parte acadêmica, que são as métricas, né? Como que um profissional de uma plataforma, ele consegue entender se a plataforma está performando ou não e onde ele tem que mexer na operação para que o negócio rampe, né? Rampar é um termo que a gente usa muito aí no digital, que é fazer decolar, né? Decolar o seu negócio. Gostaria de salientar que eu estou com um chat aberto aqui, se alguém tiver alguma pergunta, né, que pode fazer pelo áudio aí durante a apresentação sem problemas, ou pode largar no chat que eu já leio e já, né, tento responder na medida do possível, senão a gente deixa para o final esse bate-papo aí, tá? Então, aqui que eu não consigo ver meus slides, aí trocou, né? Tá? Voltando um pouquinho aqui na minha mini biografia, né, hoje eu sou CEO da Motor Leads, né, que é uma empresa de marketing digital, porém focada no segmento automotivo, né? Nós trabalhamos nesse segmento no Brasil e mais 10 países da América, tá? Trabalhando com concessionárias de carro novo, carro seminovo, revendas de pneus, né? Todo esse tipo de negócio, né? Eles precisam de marketing digital e aí que entra a Motor Leads, né? A minha empresa entrega para eles o que eles precisam para triunfar na internet. Um site, anúncios no Google, anúncios no Meta, né? Que é o Instagram, Facebook, TikTok, né? Integração com o CRM, ferramenta de WhatsApp para que os seus times de venda consigam atender os clientes todos pelo mesmo número. Então, uma série aí, né, de serviço para esse segmento, tá? Mas nem sempre foi assim, né? Eu já fui proprietário de uma agência de propaganda, né? Já trabalhei com, já tive clientes, universidades, né? Sempre trabalhando no marketing digital deles, já tive clientes, cursos, né? Então, já transitei por várias áreas e acabei me identificando mais com o automotivo, por acreditar muito que a gente precisa se especializar em algum nicho, tá? Então, acabei me especializando no nicho automotivo, né? E aí, né, sempre quando a gente se especializa em alguma coisa, a briga, né, é com menos players, tá? Sou formado, né, em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho uma pós-graduação na PUC-RS, tá? Em marketing estratégico. Até é legal porque assim, a impressão que eu tive após terminar a pós-graduação é que ela não foi muito, né, não me trouxe muito, não me agregou muito, porque justamente esse bate-papo que a gente está tendo com profissionais que estão no mercado lá, eu não tive quase nada, né, era muito acadêmico, né, e aí a gente não sabe, né, a vida como ela é lá no campo de guerra. Por isso que eu queria perguntar
aqui, né, se vocês quiserem colocar no chat, quem já está no mercado, quem trabalha hoje em alguma empresa, tem algum cargo aí, né, de gestão ou supervisão ou coordenação em alguma empresa, quiser colocar aqui, né, só para eu poder identificar, eu agradeço, tá bom? Então vamos lá, falando um pouco da origem, né, da economia de plataformas, né, a gente remete lá atrás, né, onde tudo começou, que eram os jornais, né, pô, o jornal foi a primeira plataforma, né, onde eu colocava meu anúncio no jornal e o jornal me garantia leitores, né, então ali já era uma plataforma onde eu podia expor, né, o meu anúncio, meu produto, tá, e logo em seguida a gente pode também fazer um paralelo com os shoppings, né, o shopping center, eu coloco meu negócio num shopping center, coloco minha loja num shopping center, e o shopping me garante fluxo. O shopping me garante que as pessoas vão lá, né? E aí como que ele faz isso? Ele tem praça de alimentação, ele faz atrações, ele tem estacionamento, né? Ele tem ar-condicionado. Então o shopping garante o fluxo, claro que eu pago por isso, né? E eu coloco meu negócio lá dentro. Já na parte digital, né, dá para citar o Craigslist, tá, como o primeiro classificado que surgiu, né, aí no mundo, né, ele surgiu nos Estados Unidos em 1995, né, e era realmente uma grande páginas amarelas, tá, onde eu podia anunciar emprego, vender itens, né, aluguel, moradia, tudo no Craigslist, tá. Depois já vem o eBay, né, que já era uma plataforma de leilões, tá, e comércio eletrônico também, tá? Então, já era uma plataforma aí que a gente vai depois explicar um pouquinho, chamada transacional, tá? No Brasil, tá? Como que isso começou? A gente começou com o Buscapé, não sei, né, a idade aí da turma, mas o Buscapé, ele foi a primeira plataforma aí que a gente pode falar brasileira, e ele era um indexador, né? O que ele fazia? Ele indexava preço, né? Os criadores do Buscapé desenvolveram um crawler. O que é um crawler? É um robozinho, né, que varre os sites pegando produto, preço, produto, preço, produto, preço, e ele coloca tudo numa página quando alguém busca aquele produto. Olha, o site tal tem a TV por tanto, né? O outro tem essa mesma TV por um pouquinho menos, então ele trazia os preços dos produtos buscados. O Buscapé está no ar até hoje, né? Ele evoluiu bastante, ele é uma plataforma também de descontos, né? Uma plataforma que ela gera tráfego para os sites e se remunera, né, da venda que ela gerou, tá? Então isso também é um tipo de plataforma que a gente vê bastante hoje, como o Melios, não sei se alguém conhece o Melios, né? O Melios, você entra lá e se você entrar em algum e-commerce, por exemplo, eu entrei no Melios, daí eu olhei lá os cupons de desconto e entrei lá no Submarino e comprei uma televisão, né? Eu ganho um cashback do Melios, mas o Submarino paga para o Melios uma parte, porque foi o Melios que gerou o tráfego, né? Então, esse tipo de plataforma ainda existe, né? Tanto o Buscapé quanto concorrentes, tá? Detalhe que a partir daí, né, ocorreu uma explosão, né, nas plataformas digitais, porque a internet realmente começou a se popularizar, né? O acesso à internet, computadores, né? Depois os notebooks, tablets, né? Todo mundo com a internet aí na palma da mão, né? Então realmente aí as plataformas começaram a bombar, porque o comportamento do consumidor ele foi migrando, né? Migrando para a internet, né? O consumo em massa na internet. Aí a parte um pouquinho teórica, tá? Vou ser bem sincero, não é a parte que eu mais gosto, né? Eu gosto depois da parte prática, que eu vou passar um pouquinho depois, tá? Mas, né, numa definição que a gente pode trazer aí de plataformas, elas são modelos de negócio que facilitam a interação e a troca de valor entre dois ou mais grupos de usuários interdependentes. Quem quer vender com quem quer comprar, tá? Normalmente aí, quem está vendendo não produz esse bem, tá? Mas ele sim, ele traz, né, para oferecer na rede, tá? Claro que as plataformas, elas têm regras, né, elas têm governanças, né, e elas têm aí também as suas limitações, tá? Quais são outras características aí das plataformas, né? A principal delas é o efeito de rede, né? Todo mundo vai no iFood e compra alguma coisa para comer. Mas se vocês entrassem no iFood e não tivesse nenhum restaurante na região de vocês, provavelmente vocês já não iam entrar a segunda vez, ou nem a terceira vez, né, para talvez dar mais uma chance, né? Às vezes a gente, vou dar mais uma chance aí para esse aplicativo, para essa plataforma, ver se vai ter um restaurante aqui na minha região, e se não tiver, vocês não entram mais. Então, quanto mais ofertas tem, mais usuários vai ter. E quanto mais usuários tem, mais oferta vai ter.
né? Então, um lado beneficia o outro, né? O Uber, por exemplo, se vocês entrarem no Uber e pedirem, ficarem pedindo um carro e nunca tem um carro disponível, vocês vão abandonar o Uber, né? Em contrapartida, se vocês entrarem e sempre tiver um carro disponível, né, vocês vão usar cada vez mais o Uber. E cada vez mais motoristas vão se cadastrar no Uber, porque, né, eles vão começar a saber, pô, todo mundo está usando o tal do Uber, eu tenho que entrar. Tá? Então, esse é o efeito de rede. Redução de atrito. Né? A redução de atrito é bem importante, porque uma plataforma acaba eliminando os intermediários. Né? Você vai lá e compra, né, direto daquela pessoa que tem o estoque, né? Ou até de quem produz. Né? Então, isso eliminou esses intermediários, né? Os representantes, ou essas pessoas aí que se colocavam no meio da cadeia e acabavam mordendo um pouquinho, né, e aumentando o custo final. Tá? E a escalabilidade, isso aqui é bem importante. Se a gente voltar um pouco nas origens ali de uma plataforma, como por exemplo um shopping center não tem escala, ele tem um determinado número de lojas e chegou naquele número de lojas, ele tem que fazer uma reforma para aumentar o shopping. Uma plataforma de marketplace, por exemplo, ela pode crescer infinitamente. Claro que vai aumentar um pouquinho o custo dela de storage, de hospedagem, né, para que, né, ela consiga armazenar todas as informações, ela consiga garantir o tráfego de muita gente sem que o site caia, tá? Mas esse custo é ínfimo, né, se a gente comparar com a quantidade de usuários que podem usá-la, né, e isso se chama escalabilidade. Falando um pouquinho agora dos tipos de plataforma, tá? Assim, tudo quando a gente, né, traz em relação ao marketing digital, os conceitos, eles não são unânimes, né? Eu posso categorizar uma plataforma de um tipo, mas daqui a pouco ela, né, pode ser encarada de um outro tipo, ou, né, ela pode não ser daqui a uns anos mais desse tipo. Então, quando a gente está falando né, de uma forma aqui de negócio que é muito recente, a nova, né, e com certeza a literatura em relação a isso é ínfima ou quase inexistente, né? Tudo aqui pode ser questionado. Então, se alguém tem alguma ideia diferente, não tem problema em falar aqui, olha, José, mas isso aí não é bem assim que me falaram, não tem problema, né? Quando a gente está falando aí de marketing digital, é assim mesmo, tá? Então, né, as plataformas transacionais são aquelas que facilitam a troca direta de bens ou serviços entre os usuários, né? São o marketplace, por exemplo, o LX, o Mercado Livre, né? O próprio Facebook Marketplace, tá? Então, é onde, né, quem quer comprar se encontra com quem quer vender, tá? Um detalhe importante é que a plataforma ela pode intermediar o pagamento ou não, né? Por exemplo, o OLX, ele pode não intermediar, você pode ir lá, achar a pessoa que está vendendo, você contata direto ela e se encontra e compra, né? Mas também tem o LX Pay, que ele pode intermediar o pagamento, né? Intermediar a entrega, tudo isso ele pode fazer e aí vai mordendo sempre, né, um pedacinho a mais, tá bom? Então, algumas plataformas transacionais que todo mundo conhece, né, de transporte. O Uber, o 99, né, o Grab, que é uma que não tem no Brasil, mas é uma plataforma usada em países, né, da Ásia, por exemplo, tá? Então, que conectam os motoristas com quem está precisando de um transporte. Comida, né? Quem aqui não conhece, iFood, Rappi, Uber Eats, né? Conecta quem tem fome com quem tem, né, a comida, tanto o restaurante quanto o supermercado, tá? Daquela mesma forma que eu falei antes, né, o iFood, por exemplo, ele faz a intermediação do pagamento, ou não, você pode pagar direto, né, para quem está vendendo a comida. Mas o que o iFood faz é intermediar a logística, né? Então, ele entrega na sua casa e ele cobra por isso. Um pouquinho mais adiante eu vou falar um pouco de números, tá? Outro tipo de plataforma que talvez aqui, o pessoal aqui não conheça muito, mas a minha empresa utiliza, né, é uma plataforma para desenvolver sites, né? Nós desenvolvemos muitos sites e a gente tem lá uma plataforma que nós criamos, onde eu consigo fazer sites igual uma padaria, fazendo pão. Consigo fazer vários sites rapidamente, né, nessa plataforma. Esses exemplos ali que eu coloquei de plataformas são plataformas que você pode fazer um site, mas também se eu sou um web designer, eu posso criar modelos de site e colocar para vender nessa plataforma. Eu posso colocar lá para vender os modelos que eu criei, né? Se vocês acessarem o Wix, por exemplo, tem lá N modelos de site para N tipos de empresas. Vão lá e vão pagar $5, $4, $8 um site. Só que imagine que essa pessoa que criou o site está vendendo para o mundo inteiro, né? Então, a gente volta naquele outro conceito da escalabilidade, né? Então, isso que é muito legal,
tá? Outros exemplos de plataformas transacionais, tá? E aqui eu vou jogar várias, com certeza, né, o pessoal aqui já conhece algumas, né? Como, por exemplo, para expor arte, né? Se eu sou um designer, ou um web designer, ou um designer de interiores, por exemplo, né? Tem o Behance, né? Que é uma plataforma onde artistas podem colocar seus portfólios, tá? Plataforma de música, né? Para distribuição de música, se eu tenho uma banda, se eu sou um DJ, né? Tem N plataformas nichadas, né? Eu posso citar aí o SoundCloud, o Mixcloud, né? O Spotify, todo mundo conhece, né? O Deezer, tá? São serviços aí de compartilhamento de música, de programas, né? Eles estão aumentando também o espectro de serviços, né? Podcasts, agora o Spotify tem vídeos também, videocasts, então eles normalmente nas plataformas vão aumentando, buscando novas fontes de receita. Tudo isso visando o que eu vou falar daqui a pouquinho, que é manter o usuário na plataforma, tá? Distribuição de conteúdo adulto, né? O pessoal aqui, né, não precisa dizer se conhece ou não, mas tem algumas como RedTube, né, OnlyFans. O próprio OnlyFans, ele é uma plataforma que saiu o valuation deles de 4 bilhões de dólares e é uma empresa que só tem 42 funcionários, né? Então imagine uma empresa de 42 funcionários que vale 4 bilhões de dólares, tá? A gente não precisa aqui entrar no mérito do que eles estão, né, distribuindo, tá? Mas como modelo de negócio, ele com certeza é bem rentável aí para os fundadores, tá? Para vender de tudo, né? A gente tem Mercado Livre, o LX, tá? Plataformas de veículos, que a minha empresa trabalha bastante, né? Web Motors, carros, tá? Detalhe, essas plataformas, elas não intermediam o pagamento, elas só conectam o vendedor com o comprador. A partir daí é cada um por si, tá? Varejo, né? Plataformas de marketplace de grandes marcas, né? Como Amazon, Magazine Luiza, Submarino, tá? E bacana que algumas plataformas elas têm os seus produtos e também elas vendem os produtos aí das pessoas que estão precisando de um marketplace. Plataforma de comunicação, né? Uma que a gente está usando aqui, né? O Teams, tá? Mas a gente pode falar em WhatsApp, WeChat, Telegram, tá? Plataformas de hospedagem, experiências, né? O Airbnb, por exemplo, ele começou como uma plataforma de hospedagem, mas hoje ele comercializa experiências também. Vocês podem ir lá e colocar rafting, né, em tal lugar, voo de avião em tal lugar, né? Então vocês podem buscar por uma experiência, tá? Plataformas indexadoras de plataforma. Alguém já ouviu falar nisso? Alguém já usou alguma? Com certeza já usaram. O Trivago, por exemplo, né? Lembra que eu falei no início do Buscapé, que indexava preços? O Trivago busca preços em plataformas e na plataforma dele ele faz uma seleção, uma curadoria, né, de preço. Então, é um tipo de plataforma bem interessante, que essa aí ainda está engatinhando, tem poucos players, né, mas, né, no meu ponto de vista, aí tem uma grande oportunidade aí de negócio, né. Cursos de educação, né, principalmente para infoprodutores, vocês já devem ter ouvido falar em pessoas que ficaram ricas com marketing digital, e aí eles usam erroneamente o conceito de marketing digital, porque eles estão vendendo produtos digitais, ou seja, infoprodutos. Curso de como ser um barbeiro, curso de como ser um gestor de tráfego, curso de como ser um lenhador, né, cursos que custam baratinho, porém, né, devido àquela característica que eu falei no início de escalabilidade, quem vende um curso a R$30, mas vende 10 mil desses cursos, né, já está com um bom pé de meia. Então, tem plataformas como Hotmart, Udemy, Eduz, né, que elas conectam esses infoprodutores, né, que são os produtores de curso, com quem quer comprar. Inclusive, recomendo, né, acessarem, querem aprender a fazer sushi, aprender sobre vinho, acessem uma plataforma dessa, vai ter algum cursinho legal, bem avaliado, que vai ser baratinho e com certeza vai agregar, né, os seus conhecimentos. É melhor que pegar esse dinheiro e botar numa bet, né, entrem numa plataforma de curso e comprem um curso e absorvam alguma coisa, tá? Então, há outros tipos de plataformas transacionais, a gente pode falar na Google, na Apple App Store, por exemplo, né, uma plataforma onde a gente consegue comprar aplicativos, a Google Play Store, né, ou Android Market, não sei como que se chama hoje, né? Eu, se estou um desenvolvedor de aplicativo, eu posso criar um aplicativo e colocar numa plataforma dessas. Claro que, né, cada plataforma tem lá as suas regras, né? Por exemplo, a Apple Store, ela bane alguns tipos de aplicativos, tá?
baseado na política da Apple ou não, né, simplesmente pelo fato de que fere lá, por exemplo, fere algumas né, regras da governança deles, né, por exemplo, armas de fogo, né, a munição, essas coisas aí eles não permitem, tá? Então, eu posso desenvolver um aplicativo, colocar lá e vender para o mundo inteiro, tá? E plataformas de transações bancárias, né? Quem viaja aí para outros países, com certeza já usou Wise ou Nomad, né? Plataformas assim que conectam os bancos, né? Conectam países e moedas, tá? Aí agora a gente pode entrar no segundo tipo de plataforma, que são as inovadoras, né? O que são as plataformas inovadoras? São as plataformas que provêm a tecnologia, né? E as ferramentas para que, né, os desenvolvedores consigam construir, né, os seus aplicativos, né, as suas próprias plataformas, tá? Elas são a base, né, sobre qual as outras soluções são construídas. O que a gente pode citar aí? Sistemas operacionais, né? Windows, o Apple iOS, né, o Android, todos são sistemas operacionais, são plataformas, né, que todos nós usamos, né, todos os dias, onde lá nessas plataformas que estão outras plataformas, tá? Plataformas de nuvem, né, muita gente não sabe, mas hoje, né, a segunda maior receita da Apple, né, vem do cloud, né, da nuvem deles, tá? A primeira vem da venda de iPhones, depois é o cloud. E a Oracle, por exemplo, é uma grande empresa, né, que inclusive patrocina a Fórmula 1, que é um esporte caríssimo patrocinar, apenas vendendo serviços de nuvem, né, para grandes empresas, porque hoje as empresas elas não têm mais um servidor onde tem um HD gigantesco que ficam lá todas as informações da empresa, não tem mais, né, que a gente chamava de on-premise, né, o servidor na localidade, né, a própria universidade não deve ter mais um servidor onde fica tudo armazenado, os dados dos alunos, não, ela contrata uma infraestrutura na Oracle, por exemplo, na nuvem, e lá está tudo hospedado. Pode acontecer um incêndio na universidade que a universidade não vai perder os seus dados, tá? E aí a gente tem também as plataformas, né, de produtividade, como, por exemplo, o Google Workspace, né? O Workspace é aquela suíte de aplicativos do Google que tem o Gmail, o Google Meet, o Google Calendar, o Google Drive, né? Isso é uma plataforma de produtividade. Oi, tem mais alguém que não está ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá. Então, Luiz Cláudio, daqui a pouco acho que é o teu fone. Vou continuar aqui então, pessoal. Agora, o terceiro tipo de plataformas, as híbridas, né? O que são as plataformas híbridas? Que fazem as duas coisas, né? Elas provêm tecnologia, vendem seus produtos, mas também podem conectar, né, quem quer comprar com quem quer vender. Por exemplo, Netflix, né? O Netflix começou como uma plataforma para distribuir conteúdo próprio, né, criado por eles, mas hoje, né, ela distribui conteúdos criados por produtores do mundo inteiro. Inclusive, a Netflix ela pode patrocinar um conteúdo, né? Ela pode emprestar um dinheirinho para quem quiser criar um conteúdo bom, fazer um conteúdo legal para eles colocarem lá na sua grade de programações e serem remunerados por isso, tá? A gente pode citar aí, como eu falei novamente, a Oracle Cloud, né? Essa grande empresa aí, a Oracle, que tem essas soluções de tecnologia, mas ela também vende, né, as suas soluções para o consumidor final, tá? E uma plataforma de sites, novamente, né? Eu vou falar porque eu sempre procuro trazer um pouco para o meu lado, né, do marketing digital, como a Duda Sites, que é uma empresa que ela tem uma plataforma onde eu posso chegar lá e usar ela para construir sites, mas ela também distribui, né, conteúdos criados por designers, tá? Mas aí volta também um pouco aquilo que eu falei no início, né? Não existe nenhum conceito que ele é 100% correto ou errado, né? A classificação ela não é sempre rígida, porque as plataformas mudam, né? E daqui a pouco uma plataforma que não monetizava de um jeito ou não atuava de um jeito, ela acaba mudando. Um grande exemplo disso é o Facebook, né? Ele era uma rede social, ele lançou o Marketplace lá dentro. O Marketplace é um grande classificado para os usuários do Facebook anunciarem seus produtos, tá? Alguns desafios e oportunidades aí na economia de plataformas. Antes de continuar aqui, vamos só fazer uma pausinha aqui, tá todo mundo me ouvindo? Algum questionamento? Alguma dúvida?
Tá muito rápido, muito devagar, ou a gente pode seguir? Pelo meu relógio aqui, estamos na metade do tempo, tá tudo certo. Tá. Aqui, para mim, também tá tudo bem, ô José. Show de bola. Vamos lá, então. Desafios, né? O que a gente vê, um grande desafio, não sei se vocês acompanharam aí no ano passado, né? O Mark Zuckerberg, aí, o fundador do Facebook, e hoje Meta, né? Ele sendo inquirido, né? No Congresso americano por deputados e senadores, porque hoje ele tem muito poder nas mãos, né? Ele é dono das principais plataformas de comunicação do mundo, né? E, né, a gente sabe que uma pessoa que tem esse poder, ela pode definir o rumo de uma eleição num país, por exemplo, né? Como ele mesmo disse que, né, ele recebia muitas ordens do STF, né, para tirar coisas do ar, né, do Brasil, né? Inclusive, né, eu tenho um conhecido nos Estados Unidos que trabalhava no Facebook nessa época, e ele falou que metade de todos os pedidos que o Facebook recebia no mundo para excluir posts vinham do Brasil. Tá? Então, é muito poder, né, na mão de uma só pessoa, porque hoje ele é dono do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, né, e isso aí, assim, ó, uma quantidade de usuários gigantesca no planeta. Então, isso aí, né, acaba caindo lá como um trust, né, então, existem políticas em alguns países aí que, pô, mas como assim? Uma pessoa não pode ser proprietária de todos esses veículos de comunicação, tá? Então, esse é um desafio, né, regular um pouco essas plataformas, tá? A parte de moderação de conteúdo, né, que aí entra um pouquinho o que eu acabei de falar aqui também, né, pô, esse conteúdo ele é ofensivo, mas ele é ofensivo, né, para quem? Né? Então, isso aí, voltando ao assunto lá do Facebook, eles tinham uma equipe de 30 mil pessoas no mundo que faziam moderação de conteúdo. Né? Então, eram pessoas que ficavam o dia inteiro excluindo conteúdos de pedófilo, excluindo conteúdos de ódio, de religião. Né? E isso realmente é feito por pessoas. Tá? Então, tem toda essa questão aí de, né, da gente deixar mais livre ou de moderar um pouco mais. Tá? Tem o impacto social e trabalhista também, né? Porque a chamada gig economy, né? A economia do bico. Por exemplo, eu, no final de semana, eu vou pegar meu carro para fazer Uber. Eu posso fazer Uber, mas eu começo a ver um dinheirinho entrar, aí eu sou demitido do meu trabalho principal, eu começo a fazer Uber o dia inteiro, só que o dinheiro que entra é pouco, eu tenho que trabalhar muito, e acabo ficando preso naquele Uber de ter que trabalhar 12, 14 horas por dia, né? Para conseguir manter o meu padrão. E aí também a questão dos direitos trabalhistas, né? Mas a gente sabe que isso acaba, né, matando esse tipo de empreendedorismo, né? Porque as margens assim são meio estreitas, né? Se você olhar assim, depois eu vou falar um pouquinho ali do quanto que as plataformas acabam recebendo, né? E quanto que elas remuneram. Então, assim, claro, o dono da plataforma, para ele é maravilhoso por causa da escala, né? Mas até chegar nesse ponto, né, teve que trabalhar bastante, né, cortar muita cana aí para conseguir chegar num patamar assim de realmente a plataforma estar rentabilizando muito, tá? Vamos lá, oportunidades em crescimento, né? Inovação e disrupção contínua, né? As plataformas elas estão sempre mudando, né? Por exemplo, o iFood, né? Daqui a pouco entrou o supermercado, daqui a pouco entrou a entrega, bebida, né? Vocês já devem ter ouvido falar na plataforma Zé Delivery, né? Que foi comprada até pela Ambev. A Ambev comprou essa plataforma porque eu não sei, eu sinceramente não sei como o Zé Delivery funciona, mas a bebida é mais barata que no supermercado e ela chega na sua casa muito rápido e gelada, né? Aquilo ali realmente é um case, né? Provavelmente o Zé Delivery ele não rentabiliza ainda muito, né? Ou não rentabiliza nada, mas o que a Ambev fez? Ela comprou o canal de distribuição. Tá? Escalabilidade e alcance global, né? Isso aqui também já falei algumas vezes aqui, né? É possível atingir milhões de usuários, né, numa plataforma. Diferente lá do shopping, aquele que eu falei no início, que é só o público local e tem um tamanho limitado, uma plataforma, ela, né, não tem limite. Tá? E ela pode diversificar internamente para gerar novas fontes de receita. Né? Isso que é bem legal. Por exemplo, a gente tem lá o Claro Clube, né, um aplicativo no celular, e daqui a pouco tem uma assinatura disso, uma assinatura daquele outro, né, sempre para ir nos mordendo mais um dinheirinho.
Ou eu não sei se vocês já viram aquele seriado no Netflix chamado Black Mirror, né? O Black Mirror é um seriado, assim, ele é bem pessimista em relação ao futuro, né? Um futuro distópico, traumático, assim, ele traz sempre o que há de pior, mas a gente, depois que olha aquilo, fica pensando, olha, mas a gente não está tão longe disso, né? E ele traz bem essas diversificações aí de receitas das Big Techs, principalmente relacionadas à saúde, né? Então, tem um episódio aí que eu até recomendo ver na última temporada, onde, né, existe uma clínica, né, que acaba salvando lá as pessoas que são doentes terminais, com câncer terminais, porém eles implantam um software que vai pedindo atualizações e cada vez é mais caro, e se não se faz a atualização, ele fica exibindo anúncios, né? Então a pessoa do nada ela para e começa a fazer uma propaganda relacionada ao que ela está vivendo no momento, né? Então assim, é doido, mas, né, é o que a gente vê ali no Netflix, no Amazon, daqui a pouco começa a aparecer anúncio, para não ver anúncio você tem que pagar mais R$10 por mês, né? Quem não viu isso aí ainda, uma hora vai ver, tá? Algumas fronteiras agora, impactos adicionais às economias de plataforma, né? A segurança cibernética. A gente sabe que, né, para cada ideia boa que tem no mundo, existe alguém, né, tentando burlar essa ideia. Então, a segurança cibernética é um problema, né? As empresas gastam bilhões para proteção de dados. Recentemente teve um vazamento grande do Google, né, de senhas, de cartão, de tudo, né? Então, isso aí são hackers que ficam o dia inteiro tentando acessar algum banco de dados para roubar dados, porque, né, no nosso navegador tem salvo dados de cartão de crédito, de dados pessoais, dados sensíveis, né? Então, isso acontece, tá? Questão de sustentabilidade, né? As máquinas, os computadores, elas esquentam, elas consomem energia, né, e máquinas com grande capacidade de processamento, como por exemplo os databases, né, os data centers, onde ficam as redes sociais, onde que a gente acessa, por exemplo, o ChatGPT, a gente nem imagina, mas ele precisa de um data center gigantesco, né, e isso consome muita energia. O Elon Musk inaugurou um data center no Arizona só para atender o Grok, que é a inteligência artificial dele. E esse data center ele é alimentado por 17 turbinas, né, que ele teve que colocar lá porque a cidade inteira não conseguia, né, dar vazão à energia que o data center precisa, né? Então, são coisas assim que a gente não vê, né? Por exemplo, a gente fica pedindo para o ChatGPT criar uma imagenzinha de um bonequinho. Aquilo ali está consumindo uma energia brutal em algum outro lugar do planeta, tá? Outro impacto adicional é a questão de inclusão digital e financeira, né? A gente vê hoje pequenos artistas podendo vender sua arte no Mercado Livre, no OLX, né, tendo uma visibilidade nacional que eles nunca teriam sem uma plataforma, tá? E toda a parte de inteligência artificial, né, que a gente está vivendo hoje é um marco, né? Eu faço um paralelo com o que a gente está vivendo hoje com o início da internet, lá em 1995, 1996, né? A IA hoje, ela nos apoia em tudo que a gente precisa. Inclusive, no final da apresentação, eu vou falar quais IAs eu usei para me apoiarem nessa apresentação. É bem bacana, sugiro você sempre usar, né? Na minha empresa, eu costumo dizer que a IA não vai tirar o emprego de ninguém, mas quem não usar a IA, talvez vai perder o emprego para quem usa a IA. Tá? Então, essa que é a ideia, é se apoiar numa inteligência artificial para entregar melhor em menos tempo, e não a IA substituir alguém. Tá? Agora vem a parte mais interessante, né? A parte de mercado mesmo, tá? Deixar um pouco de lado todo o conceito, né, teórico ali da origem e tal. É bacana, mas aqui, né, vamos falar um pouco de métricas, né? O que a gente tem que entender como profissionais, não sei se alguém aqui pensa em trabalhar nessa área, né? Se sim ou se já atua, vai ter contato com métricas, né? E saber, né, qual que é a saúde dessa plataforma, né, para onde ela está indo, né, se ela tem futuro ou não, tá? Então, né, a gente analisar os dados, tá, para entender para onde que ela vai, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode aí citar de métricas de crescimento e adoção? Não sei se alguém já ouviu algum termo desses, mas, por exemplo, DAO, né, que é o Daily Active Users, tá? São os números de usuários únicos que interagiram com a plataforma em um dia, né? Por exemplo, daqui, quem acessou o seu Instagram hoje, né?
Alguém acessou o Instagram hoje? Ninguém? Então aqui não tem nenhum usuário dia do Instagram, nenhum DAO do Instagram. Mas um UAU, de repente, né? Os usuários que acessaram na semana, ou um MAU, né? Usuários que acessaram no mês, tá? Então isso é uma métrica muito utilizada, né? Se eu sou um investidor e eu quero investir numa plataforma, numa rede social, eu vou perguntar, qual é o DAO de vocês, né? Quantos usuários acessam por dia a plataforma? Isso é uma métrica muito relevante. O número de acessos por dia comparado com o número de cadastros que eles têm, né? Por exemplo, a plataforma tem 1 milhão de pessoas que cadastraram, mas tem só 5 mil que acessam por dia. Pô, mas o pessoal se cadastrou e não usa mais essa tua plataforma aí, tá meio caída, tá? Vamos lá. Taxa de crescimento de usuários, né? Esse aqui, como o nome já diz, tá? É quanto que o número de cadastrados cresce, né? Ao longo aí do período. Por exemplo, quem aqui tem TikTok? Alguém já se cadastrou no TikTok? E ninguém. Então, TikTok, né, é uma rede social em crescimento, tá? Fala, professor. Não, eu não tenho TikTok, não. Mas vai ter, né, porque, né, uma hora pega todo mundo, tá? Então, né, o TikTok é uma rede que ela vem crescendo no Brasil, apesar de já ter crescido bastante aí em outros países, no Brasil ela está aumentando a faixa etária dos usuários, né? Sempre os early adopters são os mais novinhos, depois os usuários mais velhinhos aí vão utilizando, né? E uma métrica importante é o CAC, né? O custo de aquisição do usuário. É quanto que a plataforma gasta para ter o usuário lá dentro. Como, por exemplo, o iFood. Vocês cadastraram no iFood e ganharam um voucher de R$30, né, para usar na primeira compra. Isso é o CAC. O custo de aquisição foi de R$30. Eles deram R$30 para vocês usarem a plataforma, né? Então, esse é um exemplo clássico, né? Às vezes a gente, né, a primeira compra ganha R$20 de voucher. Esse aí é o custo de aquisição, tá? Esse gráfico aqui é bem bacana. Ele é de uma rede social, aí uma plataforma de rede social que era só de áudio. Não sei se alguém lembra, o Clubhouse, né? O Clubhouse, imagina, rede social só de áudio? Como assim, mano? Eu tenho meu grupo no WhatsApp que já é uma rede social de áudio. Só que eles fizeram uma aposta em criar uma rede social tinha salas de bate-papo, que tinha palestras. Só que a forma que eles divulgaram a rede social e a forma como eles geraram os primeiros cadastros foi bem interessante. Por isso que teve essa adoção extrema no início, tá? Porque era mediante convite. Todo mundo que tinha que receber o convite do Clubhouse para se cadastrar. Então, como assim eu não recebi o convite do Clubhouse? Aí daqui a pouco apareceu um convite do Clubhouse e eu podia convidar 10 pessoas. Aí, opa, vou usar bem os meus 10 convites. Aí teve esse pico aí de cadastros e depois a taxa foi caindo, né? Até que hoje seja uma plataforma que ela é ínfima, ela não serve para nada mais, tá? Então esse aí é um exemplo aí de plataforma que, né, flopou, né? Já ouviram falar na palavra flopou? Flopou é um neologismo aí da geração Z, né? Para explicar alguma coisa que não deu certo, né? Então, Clubhouse flopou, tá? Métricas de engajamento e uso, né? Taxa de ativação. O que é a taxa de ativação? É o percentual de novos usuários que completam uma primeira ação de valor na plataforma. É o momento ahá que chama, é assim, ó, deu estalo, pô, é legal essa plataforma aí, hein? Vou usar mais. Como, por exemplo, o CapCut, que é uma plataforma para editar vídeos, onde você consegue editar um vídeo, ele ficou bonito, e falei, pô, legal, gostei dessa plataforma. Então, essa é a taxa de ativação, é o tempo, né, do cadastro até eu descobrir que realmente essa plataforma aí ela vai ser essencial no meu dia a dia. E, claro que não vai ser essencial, mas a gente acha que tudo é essencial hoje. A gente não quer apagar os aplicativos, que acha que um dia vai usar, mas está cheio de aplicativo no celular que não usa há mais de ano. Tá? Essa métrica é legal, o time to value, né? É o tempo, né, que eu me cadastrei até eu chegar opa, essa plataforma é legal, né? Um detalhe importante é que essa métrica de time to value, quanto menor ela for, mais legal, mais atratividade essa plataforma trouxe para mim. Eu baixei ela e já comecei a usar, por exemplo, baixei o Uber, já chamei o Uber, já gostei da experiência, opa, esse negócio aqui vai ser essencial na minha vida, né? Outra métrica aí, métrica de downloads ou inscrições, né? Essa aqui é mais simples aí de entender.
Sessões por usuário, quantas vezes, né, o usuário acessa em um período. Dizem que uma sessão aqui, ó, já vou fazer um paralelo com essa outra métrica aqui, a duração média, né? O Instagram no Brasil tem uma duração média aí de cerca de 40 minutos por dia, né? O que eu discordo, eu acho que é mais, tá? Mas essas são as métricas aí divulgadas. Mas, por exemplo, vocês podem abrir o telefone de vocês e olhar lá o tempo de uso do celular no dia. Aí vocês vão ter, né, a duração da sessão no dia de vocês vai estar lá 5 horas, 8 horas, 2 horas, o tempo que vocês estão mexendo no celular, tá? Detalhe, redes sociais, como o TikTok, o Instagram e o WhatsApp, eles têm lá dentro o departamento da dopamina, ou seja, tem cientistas, né, neurocientistas que ficam pensando formas de fazer com que as pessoas aumentem o screen time, ou seja, que elas fiquem mais tempo na plataforma, né, que elas usem mais, porque no momento que elas estão usando mais a plataforma, elas vão consumir mais, né, a plataforma se torna mais essencial, né. Um case aí legal, né, é o do próprio TikTok, né, pelo que eu vi aqui, ninguém usa o TikTok, mas o TikTok, ele tem um contador de moedinha que fica no cantinho, assim, girando. Quanto mais tempo você fica lá, mais moedinha você vai ganhando, né? Não sei para que se usa aquelas moedinhas, mas é uma coisa que meio que vicia, né? Para que seja mais utilizado. Outro que tem que usa desse artifício aí, desse gatilho, né? É o Duolingo. Não sei se alguém já usou o Duolingo, a plataforma de aprendizagem de idiomas, né? Que tem lá aquela corujinha, lá aquele bichinho que fica te incomodando para entrar, para realizar uma ação, para fazer uma tarefa, né? Então, isso aí são esses gatilhos para que as pessoas usem mais as plataformas, tá? E tem também essa métrica de adoção de recursos, né? Por exemplo, quais recursos estão usando na plataforma, né? O iFood. Tá? Pô, essa pessoa chama só restaurante, ela nunca chamou o supermercado. Vou mandar para ela cupom de supermercado, né? Entre no iFood de vocês aí, não tem um cupom lá de supermercado esperando? R$10, R$20, R$30, porque vocês provavelmente não estão usando muito supermercado, tá? Vamos lá. Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Tá muito rápido? Vamos lá. Tá tranquilo, José, tá bem Tá interessante. tranquilo? Tá, legal. Vamos lá. Agora, métricas de monetização e valor econômico, tá? O GMV, né? O GMV é o Gross Merchandise Value, ou seja, quanto que a plataforma transaciona no período, tá? Trouxe um exemplo aí do Mercado Livre na América Latina em 2023. Foi transacionado 45 bilhões de dólares no Mercado Livre da América Latina. Né, os dados do Brasil não são abertos, né, mas na América Latina, né, toda essa grana foi transacionada dentro do Mercado Livre. Se vocês pensarem assim, pô, se tudo isso foi transacionado e foi pago com um cartão, se foi com o Visa e foi lá num gateway do PayPal, por exemplo, 2 a 3% disso ia para um gateway desse de pagamento para o PayPal. O que o Mercado Livre fez? Ele criou o meio de pagamento dele, né? O Mercado Pago, porque estava indo muito dinheiro para outra plataforma. Então, o que ele faz? Opa, vou criar o meu meio de pagamento, né? Não vou deixar mais esse dinheiro escapulir para lá, porque eu estou conectando o vendedor com o comprador aí, mas a parte boa que é ganhar um percentual da venda, eu não estou ganhando, né? Estou entregando lá para um outro gateway de pagamento. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a Cielo, né? A Stone Pagamentos. O Mercado Livre foi lá e fez o Mercado Pago. Receita média por usuário. Esse aqui é legal, né? É a receita total da plataforma dividida pelo número de usuários. O iFood no Brasil, esse número aqui vocês podem até se surpreender, né? Mas a receita média mensal é de R$9 por usuário. Ou seja, quanto cada usuário gasta por mês no iFood no Brasil? Ele gasta em torno de R$108 aí por ano, né? Mas a gente está falando aí de 56 milhões de usuários, né, no iFood. Então, pô, R$9 por mês por usuário tá mais do que bom, né? Tem gente que chama 1, 2 vezes por ano, né? Eu chamo 2, 3 por semana iFood na minha casa, né? Com certeza eu sou um bom cliente. Até vi uma pesquisa outro dia que o consumidor de hambúrguer do iFood no Brasil gasta na média R$1.000 por ano em hambúrguer no iFood, né? Então, fizeram esse número em relação ao consumidor de hambúrguer, né? Acho que é o principal produto consumido aí na plataforma, tá? Taxa de comissão, né, o take rate, né, é quanto a plataforma fica para fazer esse intermédio. E essa comissão aí, esse take rate, ele pode englobar várias coisas, como, por exemplo, a logística, né? O iFood entrega na sua casa, o iFood cobra por isso. Antes do iFood, quem tinha um restaurante, um dos principais problemas era gerenciar a entrega dos motoboys, né? O motoboy todo dia lá caía, quebrava o braço, estava de atestado,
daí as entregas não iam, daí lá o dono do restaurante pegar seu carro e entregar. Então, o iFood acabou com esse problema, né? Quanto custa não ter esse problema na sua operação gastronômica? Né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui qual que é o take rate do iFood, tá? LTV, essa métrica aqui é bastante utilizada, né? É quanto de receita um usuário gerou durante todo o tempo que ele está na plataforma, né? Quanto que essa pessoa já deu, né, de receita aí para a plataforma, tá? Aí a relação LTV e o CAC, né? A relação entre o custo de aquisição do cliente e quanto que ele dá de receita para a plataforma, né? O custo de aquisição não pode ser mais alto do que o que esse usuário deu de receita para a plataforma. Aí está errado. Essa aquisição de clientes está ruim, né? Por isso que no marketing a gente fala que o segredo é o low CAC e o high LTV, né? O custo de aquisição baixo e, né, o grande retorno aí do usuário na plataforma. E aí, por fim, aqui eu vou na taxa de conversão, que é o percentual de usuários cadastrados que realmente compram, né? Qual que é, né, a esse percentual aí de cada plataforma, tá? Essa métrica aqui é bacana, até foi um amigo meu que trabalhou durante muito tempo numa plataforma, né, grande, de carros, que me passou. Perguntei para ele ontem, né, para ver se ele tinha alguma dica. Ele me falou dessa métrica aqui, o stickiness, né? O stickiness, stick em inglês é grudar, né? Então, né, o stickiness é a relação dos usuários diários, né, perante os usuários mensais. Ou seja, se a tua plataforma tem bastante usuários mensais relacionados bastante usuários diários relacionados aos mensais, ela é grudenta, o pessoal usa todo dia. Se ela tem poucos usuários diários, né, e bastante usuários mensais, imagina, o pessoal usa uma vez por mês a plataforma. Não, essa plataforma aí, ela está com uma taxa de stickiness baixa, tá? E aqui agora falando do Mercado Livre, olha só, tudo que vocês compram lá no Mercado Livre, né, entre 18% e 21% fica com o Mercado Livre, né? Então, uma dica é, se vocês conseguirem contratar direto o vendedor, vocês podem pedir esse desconto para eles aí, que eles não estão pagando para o Mercado Livre. E se você usar o Mercado Pago, né, que é o meio de pagamento do Mercado Livre, o vendedor pede mais 4,6%, tá? Então, é bastante, né, o take rate do Mercado Livre, mas ele também garante o quê? A logística, né? Você vai receber o produto. Se o produto estiver estragado, né, você pode devolver, o Mercado Livre garante, né, essa devolução. Então, tem as vantagens aí, né, de comprar no Mercado Livre. O take rate do iFood, né, ele gira também entre 12% e 23%, mais 3% se pagar pelo aplicativo. Então, aquele restaurante lá que a pizza está R$100 no iFood, você pode ir lá na pizzaria e pagar 75, tá? Que vai ser, para o restaurante, vai ser a mesma coisa, tá? O Airbnb é um caso bem clássico disso, porque tem as taxas do Airbnb e tem muita gente que vai lá, tenta contratar direto a pessoa que está alugando, e aí aluga direto, e aí alugou e deu um problema na locação. Quebrou uma cadeira, quebrou uma TV. Aí, o que acontece? O dono vai ter que correr atrás dos direitos, cobrar direto de quem alugou. Se fosse via Airbnb, o Airbnb na hora deposita, né, o valor do dano para o locatário. Então, essa é a vantagem aí de pagar a taxa do Airbnb, que também gira em torno de 20% a 22%, o take rate do Airbnb. Vamos lá, estamos chegando perto do final já. Métricas de satisfação e microjornadas. Isso aqui é bacana, né? Microjornadas são aquelas, né, aqueles pequenos funis que tem dentro da plataforma. Por exemplo, eu falei antes lá do Claro Clube, né? Eu tenho um aplicativo lá do Claro Clube, e dentro do Claro Clube eu fui ali e assinei o Duolingo, que é uma outra plataforma. Então, ali foi uma microjornada. E essa microjornada, ela pode ter fricções. Eu posso trancar numa parte, eu posso não ir adiante, né? Então, isso tudo é analisado dentro das plataformas, tá? E as métricas de satisfação, né, são algumas aí que provavelmente o pessoal já ouviu falar, né? O NPS, né, que é a lealdade do cliente, o quanto que eu vou indicar essa empresa, né, para outra pessoa, tá? De 0 a 10, você recomendaria? Você recomendaria o iFood? Recomendaria o Uber? Recomendaria o LX? Recomendaria a Vivo? A Net, Claro Combo? Aí já tem coisas que eu não recomendaria, tá? O Customer Satisfaction Score, né, que é o quão você está satisfeito em relação ao suporte recebido, tá? O Customer Effort Score é o esforço que eu precisei, né, para resolver um problema. Por exemplo, eu quero cancelar o meu Amazon Prime, né? É difícil de achar o botão de cancelar.
né? Tem alguns canais de streaming ou alguns aplicativos que é impossível, você não consegue achar o botão, e quando acha o botão, tá assim, ó, ligue para o número tal. Então, essa jornada aí de cancelamento, ela é horrível, e eles realmente dificultam o cancelamento, não querem que seja fácil, né? Então, isso aí é o Customer Effort Score, tá? E, né, por último aqui, o feedback qualitativo, que são os comentários abertos, os reviews, né? Existem plataformas, novamente, só para isso, como, por exemplo, o Reclame Aqui. Né? O Reclame Aqui é uma plataforma de reviews, né? Antes de contratar um produto, contratar um serviço ou comprar um produto, muita gente vai no Reclame Aqui, pô, deixa eu dar uma olhada aqui na reputação dessa empresa. Ou a gente vai lá no Google Meu Negócio, né, onde tem lá as avaliações e dá uma lida, né? O que as pessoas estão comentando sobre esse produto ou esse serviço, tá? Então, chegando aqui na conclusão, né, a gente pode, né, dizer que a relevância continua e a economia de plataformas, ela não é uma moda passageira, ela veio para ficar e ela cresce, né, a cada dia, novas plataformas, novas formas de monetização, né, e isso está em aberto, né? As ideias, elas, né, estão no ar. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar também no Enjoei. Enjoei é alguém que tinha lá um monte de roupa em casa e pensou, o que eu vou fazer com isso aqui? Brechó? Não, vou fazer um brechó em escala. Vou criar um aplicativo para vender os produtos que eu tenho aqui na minha casa e vou permitir que as outras pessoas se cadastrem e também vendam seus produtos. E aí vai ficar todo mundo feliz vendendo coisas que não usam mais, tá? Desafios para o futuro, né? Os desafios sobre regulação, ética, impacto social e sustentabilidade continuarão, né? Isso aí não tem como a gente chegar num consenso em todos os países do mundo, né? Por isso que nós, né, que estamos aqui, profissionais, líderes, futuros líderes, né, precisamos contribuir para esse ecossistema cada vez mais justo, eficiente e benéfico, tá? E aí a oportunidade de inovação, né, como eu falei, tudo está em aberto, sempre é possível inventar uma nova plataforma. Hoje eu fui impactado no meu Instagram por uma plataforma de relacionamento, né? Só para quem faz corrida, quem está em grupo de corrida, né? Então, provavelmente eu tenho um grupo no WhatsApp que meus amigos, vários fazem corrida e estavam falando sobre a corrida, entrei no meu Instagram, estava lá uma plataforma falando, rede social para encontrar as pessoas que você, no grupo de corrida ou da sua cidade que também corre, né? Então, isso é uma inovação que normalmente surge, né, de uma dor, de uma dificuldade de alguém, tá? E aí, né, para encerrar, eu deixo aqui um questionamento, né? Com tanta plataforma, será que vale a pena eu ter um site da minha empresa, eu ter a minha loja, o meu e-commerce, né? Se eu posso anunciar tudo no LX, se eu posso anunciar no Mercado Livre, eu preciso ter um site institucional, se eu posso ter um perfil no Instagram, né? Então, essa decisão aí, ela é estratégica, ela não é excludente, né? Sim, né? Eu recomendo sempre as empresas terem o seu próprio site, né? Elas colocarem os seus produtos, né? Porque numa plataforma ela está lá concorrendo com todo mundo que vende o mesmo produto, lado a lado, né? Então ali a guerra é por preço. Então ela tendo o seu site, né? Suas redes sociais e também os seus produtos nas plataformas, com certeza é o resultado aí para ela triunfar, tá? Então aqui, quem quiser ler aí o QR Code é o meu WhatsApp, tá? Quiserem me adicionar no LinkedIn também para conversar, tá? E ali embaixo eu coloquei ali quais inteligências artificiais eu usei nessa apresentação, tá? Isso aqui, pessoal, é bem legal, tá? Né, assim que eu falei com o professor Luiz, eu comecei a fazer um compilado de ideias, joguei no chat GPT, pedi para ele discorrer as ideias para mim, como eu poderia incrementar, joguei no Gemini, que é a inteligência do Google, pedi para ele melhorar o texto, joguei no Manus, que é uma inteligência artificial que ajuda a criar slides para apresentações e depois refinei o layout do Gama, tá? Então, assim, as inteligências artificiais estão aí para ajudar, né? E não para tomar o lugar de ninguém, né? Com certeza, se eu precisei saber algum número de alguma empresa, eu vou lá e eu pergunto no ChatGPT, no Gemini, né? Claro que é bom ainda dar uma checada, dar um double check, ver se aquela informação é verídica, né? Porque a gente consegue manipular as inteligências artificiais. A minha empresa, a gente consegue colocar qualquer empresa automotiva no topo da resposta do chat GPT, por exemplo, nós conseguimos fazer isso, tá? Então, é importante sempre dar um double check perguntando para outra IA, tá? Então, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisinha, gostaram, não gostaram,
né? Deu para entender? Ou foi muito chato? Muito texto, pouca imagem, né? E aí, professor? Bom, José, eu gostei muito da sua apresentação, né? Parabéns, eu achei bem interessante. Eu tenho várias perguntas. Normalmente, os alunos não tem muito, né? O pessoal aqui falando, Laís, parabéns, excelente apresentação em temática. Marcos também, né? Parabéns pelo tema, muito pertinente no nosso cotidiano. Então, assim, eu acho que é aquilo que eu falei no começo, que nós íamos fechar com chave de ouro o nosso semestre com essa apresentação, se confirmou com certeza, tá? Quanto à qualidade, a sua apresentação, não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, né? Foi muito, muito valiosa, na minha opinião. Só para te saber aqui, eu tenho 15 perguntas. Opa! Vamos lá. Isso é normal, tá? Eu espero saber responder, né? Mas, Não, sabe. Algumas coisas são mais opiniões, né? Claro, claro. Suas. Muita coisa tu falou ali no que já respondeu, né? Mas vamos lá, né? Eu vou começar com uma pergunta bem básica aqui para ti. Tu falou lá no início da tua apresentação que o teu foco é no nicho de automóveis, né? No mercado de Isso. automóveis, né? Como é que tu vê o risco aí nesse mercado, né? Vindo, por exemplo, porque vai mudar também com a questão aí de eletrificação, essa questão de carros elétricos, que a gente ainda não sabe, né, de onde é que vai dar isso, porque ainda eles não foram parar na oficina, né? Então, normalmente, a primeira leva, o pessoal fica esperando para saber o que acontece. Eu sei isso porque eu fui numa oficina e eu perguntei para o cara, ele, não, a gente está se preparando aqui, mas até agora não vi nenhum carro aqui. Né? E provavelmente não vão ver tanto, né? Até porque o carro elétrico ele dá bem menos manutenção, né? Só que o que eu costumo falar em relação à eletrificação, né, dos veículos? Eu acho que era lá por 1996, 97, começaram as máquinas digitais, né? 98, máquina fotográfica digital. E as primeiras máquinas fotográficas digitais, elas tiravam 16 fotos, né? Então a gente ainda está na época do carro que esse das 16 fotos, ele é um carro que tem uma autonomia baixa, ele tem uma bateria muito grande, né? Ele ainda tem um preço alto, tá? E ele vai melhorar, isso tudo vai melhorar, né? Com certeza, só que ele não vai tomar o espaço dos veículos a combustão, né? Porque é uma questão de preferência, né? A preferência é se eu quero parar num posto para abastecer em 3 minutos, que eu abasteço o tanque do meu carro, ou se eu quero ficar 40 minutos, né? Ou 20. Isso também depende muito da capacidade de velocidade do carregamento do carro, que já está melhorando, né? Inclusive, tem uma marca de veículos elétricos da China que ela desenvolveu uma estação de troca onde o carro entra e vem um robozinho embaixo, tira a bateria e coloca outra bateria e ele já sai em menos de 1 minuto, né? Então, a gente está no início, né, de toda essa tecnologia que veio para disruptar bastante, né? E sim, né, o Luiz Cláudio colocou ali, se o problema não será a bateria, o problema hoje é a bateria, já a bateria é muito grande, né? E se o teu carro bateu a bateria e furou a bateria, ele perdeu metade do valor, né? É isso mesmo, preço alto, a bateria custa metade do preço do carro, tá? Então, isso ainda tem que evoluir, né? As baterias ainda vão evoluir ou até outras formas, né, de fazer com que o carro se movimente, como o hidrogênio, né, as células N outros aí, formas aí, modais aí de combustão, né, que também estão vindo e não só a bateria, né? A bateria é uma coisa que veio para somar, né? Não vai acabar com o veículo a combustão, né? A gente vê aí falando em termos de marketing, né? As montadoras que não têm carros elétricos, elas estão perdendo hoje aos olhos do consumidor, porque elas não estão trazendo o que tem de mais tecnológico, porque o carro elétrico ele não é só a forma de fazer com que o carro ande, não, toda a experiência de dirigir um carro elétrico é diferente, né? O carro ele é mais conectado, ele tem mais câmeras, ele é muito mais um gadget, né? E, por exemplo, a geração Z, né,
que não quer saber de ter habilitação, não quer dirigir, não quer ter carro, está voltando a despertar o interesse para o carrinho pequenininho, maneiro, né, coloridinho, com neon, que tira a fotinho no espelho, já posta na rede social, justamente por causa dessas tecnologias. Então, né, isso aí está indo muito mais ao encontro de que o consumo dos veículos vem diminuindo no mundo, né? Não é mais um sonho de consumo, não é mais um desejo do adolescente fazer habilitação, que nem eu, quando fiz 18 ou 17 anos e 11 meses e 29 dias eu estava na fila lá do Detran para tirar minha habilitação. Hoje não é mais, né, um sonho de consumo. Então, é necessário essa atualização das marcas, né? E com certeza aí a questão das baterias, isso aí vai melhorar. Na verdade, está mudando também o comportamento do consumidor, né? Como tu está falando aí, né? E aí essa questão de surgimento dessa tal de economia de compartilhamento, né? Então, hoje, o pessoal não quer mais o carro, né? Na verdade, ele assina, né? Ele não é o proprietário do ativo, né? Então, são os modelos de negócio. Também, é isso aí, né? Inclusive, a Tesla lançou essa semana nos Estados Unidos uma modalidade em que, se eu tenho um Tesla, eu posso colocar o meu Tesla para virar um robotáxi, né? Porque eles baixaram um software nos carros, onde o carro já pode ser um táxi que ele não é pilotado por ninguém, né? Então, se eu não estou usando meu carro, eu libero ele para ele funcionar como robotáxi, né? Então, né, é uma forma de monetizar através de uma plataforma, que é de carros da Tesla, né? Com um bem que daqui a pouco na garagem ele estava lá deteriorando, né? Sim. Então... Ô, José, outra pergunta, assim, tu falou muito em plataforma B2C, né? Uhum. E as plataformas B2B, tipo Alibaba, o que tu pode para a gente? Então, eu vejo, principalmente no mercado automotivo, né, já que vocês perguntaram, muitas empresas surgindo, né, porque hoje existem plataformas B2B, como o Alibaba, onde eles conseguem mandar fazer um produto, mandar fazer uma peça, né, na China e fazer 20 unidades, 30 unidades e receber ela no Brasil num container, né, de uma maneira rápida e fácil, né? Então, a economia B2B, com certeza, ela cresceu muito, ela bebeu muito aí nessa fonte, né? E está se beneficiando dessas plataformas, né? O Alibaba é um case fantástico, né? Mas tem outras, por exemplo, de vestuário, confecção, a Shein, né? Se fala Shein, né? Falei com um japonês, né? Ele falou que é Shein que se fala. Então a Shein é uma, né? Que atende não só o B2B, mas também B2C, tá? Então essas plataformas aí, elas trouxeram essa inovação aí pela possibilidade de ampliar o meu mix de produtos, né? Não ter que comprar muitos, não ter que... Pô, eu tinha que... Quando né, por exemplo, eu tinha uma confecção, uma marca de roupa, eu tinha que importar um container de jaquetas da China, né? Para que ficasse viável o custo do produto. Mas hoje não, eu posso importar 10, 15 unidades, 2 unidades, né, pelo Alibaba para fazer um teste, né? Então, sim, ajudou muito, né, as empresas a aumentarem a sua oferta aí de produtos, tá? E aí, né, nós também, como consumidores finais, acabamos sendo beneficiados. Mas aí, por exemplo, nesse contexto de plataforma industrial, porque a gente está fazendo uma pesquisa, inclusive, sobre isso, como é que eu mudo a minha estratégia de operações para ir para esse novo ambiente, né? Porque é outra forma de trabalhar, né? Totalmente diferente do modelo tradicional de trabalhar, que é aquele modelo... tem um nome, mas esqueci agora que se chama, que é o modelo tradicional, que é que tu tem a questão, a loja física, né? Ou seja, tu tem uma fábrica, tu vende para o outro cara uma peça que ele vai usar naquela máquina, por exemplo. Né? Ele vende hoje, normalmente, por site, ou vende lá por WhatsApp, né? Ou por outro modelo nesse sentido. E como é que tu muda, como é que tu faz para mudar essa tua estratégia? Porque a velocidade é outra, o nível, a distância é diferente, né? Então, como é que tu acha que uma empresa tradicional, vamos dizer assim, física, ela tem lá um site e tal, mas ela não tem esse modelo de negócio plataforma. Como é que ela deve agir
novo contexto? Como é que ela pode, como é que ela faz para mudar essa chave, né? Perfeito. Uma sugestão é uma metodologia que a gente usa muito no marketing digital ou, né, na produção em plataformas, que é o teste, né? Quando eu posso fazer testes sem me comprometer muito, né, eu consigo tirar uma febre. Olha, isso vai funcionar ou não. Por exemplo, começou a se popularizar de alguns anos para cá uma modalidade de comprar e vender que se chama dropshipping, né? O pessoal já deve ter ouvido falar, onde eu tenho a minha loja e eu vendo produtos sem ter o produto, né? Eu vendo um produto que na realidade nem foi produzido ainda. Hoje já está lá num container na China pronto para embarcar para o Brasil, né? Então eu só faço essa ponte, né? E eu vendo o que está lá, tá? E isso eu posso fazer um teste. Eu posso criar o meu site, posso passar uma noite usando uma plataforma de criação de sites, criar ele, criar um produto, né, que eu vejo que está vendendo bem. Existem algumas plataformas que eu consigo ver o que vende bem, ver qual que é a margem e o me pedido mínimo que eu faço. Eu analiso esses produtos e eu coloco para vender no meu e-commerce. E aí eu faço um teste, coloco lá R$ 100 em anúncio numa rede social e vejo se vai vender ou não, tá? Então essa é a grande vantagem, é possível testar. Imagina se eu quisesse, eu vou abrir uma loja, vamos ver se vai dar certo, vou alugar um ponto no shopping, vou mandar fazer um estoque mínimo, vou comprar um estoque mínimo, vou contratar vendedor, vou abrir a empresa, contabilidade, né? Então vou ter que contratar uma internet para minha empresa também. Então só aí o negócio a gente já cansa só de ouvir. Mas isso era como era feito antes. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. A gente pode fazer um teste de validação, né? Dessa maneira, né? Com dropshipping, com uma plataforma de B2B, né? E aí ver se ele funciona ou não. Então é testar, né? Como tudo é testar. Ótimo. Show de bola. Falou uma coisa também importante, que eu acho que a gente não se dá conta, né? E já existem alguns estudos aí que tu falou na questão ambiental, principalmente a questão de consumo de energia, né? Que é muito, muito forte com essas plataformas que surgiram, né? A gente está vendo acontecer e os estudos apontam que a próximo grande gargalo mundial, né, será a falta de energia, porque os crescimentos do uso da inteligência artificial, principalmente, né, elas deram um boom e o consumo dela, tanto em água quanto em energia, é muito grande, né? Então a gente está indo aí para um caminho Um colapso. de colapso de infraestrutura, né? E o Brasil provavelmente também não está preparado para isso, como os outros países também não estão, né? O que tu pode nos falar sobre essa questão? O que tu acha? Ou tu tens alguma fonte, algum artigo que tu leu sobre isso? Alguma questão que tu possa nos auxiliar aí sobre essa discussão, por exemplo? O que a gente vê mundialmente aí, professor, é que assim, o Brasil até que não está tão mal nessa foto, né? Porque aqui a gente tem acho que 95, 98% da nossa energia é de fontes renováveis, né? E se a gente fizer uma contrapartida com a Europa, por exemplo, que a grande maioria é gás, né? Termoelétricas e gás, e que principalmente gás que vem da Rússia, né? Então lá eles sofreram e estão sofrendo com essa eletrificação de carros, que ela teve um boom e hoje ela está estagnada, não tem um aumento representativo aí, por exemplo, de consumo, né, de carro elétrico, né? Ou de grandes empresas, né, de tecnologia com seus data centers não se instalam na Europa, né? Eles não se instalam na Europa porque lá a energia é cara, né? Bem mais cara, então preferem se instalar em locais que têm mais abundância de energia, né? Como até lá o próprio Estados Unidos, mas que também, né, ele vai sofrer o pênalti porque lá a eletrificação está muito mais alta, né? Então lá a gente vê, por exemplo, pessoas com o gerador a diesel para carregar o seu carro elétrico, né? Então, pô, por que tu já não tinha o carro a gasolina? Então trocou 6 por meia dúzia, sendo que agora o teu carro para produzir e fazer essa bateria gastou uma fortuna, né? E também a bateria tem a questão do descarte, que ainda
as fábricas dizem uma coisa, que a bateria, o descarte, ela, depois que ela não serve mais para o carro, ela pode servir para um gerador para uma casa, depois ela pode servir para alguma outra coisa, tem outros usos pós o veículo, mas também dizem que é meio falácia, né? Então, assim, na parte de energia, o Brasil até que não está tão mal, né? Mas sim tem essa preocupação, né, com esse incremento aí no uso de energia, e da mesma maneira como tem esse consumo elevado, também tem pessoas nesse exato momento pensando formas de, né, gerar mais energia, criar energia das ondas do mar, a energia eólica, que a gente vê aí grandes parques eólicos aparecendo sobre o mar. Então, tem sempre alguém pensando aí nessa forma. O próprio maior produtor de carros elétricos do mundo, que é a Tesla, coincidentemente, também a maior produtora de baterias para carro elétrico é a própria o Elon Musk, né? Então, ele sabe que ele precisa ter a cadeia nas mãos, senão, né, a cadeia dele não vai para frente, né? Não adianta ele produzir carros e não ter a bateria, né? Então, é assim, existe essa preocupação, né? E, com certeza, se algo não mudar, ela vai chegar no momento que vai colapsar mesmo, né? Esses apagões que a gente vê, né, isso aí não é ao acaso, né? E daí volto também a falar do Brasil. O Brasil aqui, apesar da gente ter problemas de infraestrutura para a transmissão de energia, né, a geração de energia aqui ela é muito abundante, né? A energia hidrelétrica, principalmente, né, que ela é obtida bizarramente, de uma maneira muito alta, né? Então, outros países não têm, né, essa abundância hídrica aí que a gente tem aqui no Brasil. Então, nesse quesito, estamos ainda bem, vamos dizer. Pelo Isso, menos aqui, uma coisa. Isso, é isso aí, é verdade. Ô, José, pessoal, alguém quer fazer outra pergunta? Que senão só eu vou ficar fazendo pergunta aqui. O pessoal é meio devagar, né? Sabe como é que são alunos, né? Alunos, tanto de mestrado, doutorado, eles têm a Entraram mesma... ali e deixaram, né, professor? Isso. Ainda mais online, né? É. Eu faço pergunta Opa, bastante. tá aí, ó, tá Tudo bem? Eu só entrei para comentar que o professor disse que tinha uma lista de 15 perguntas, eu estou esperando na fila. Boa brincadeira. Pode falar, Cristian. Eu estou acompanhando aqui, bem bacana. Eu estava voltando agora de Itajaí, perdi o começo, mas peguei mais a parte dos indicadores ali, gostei bastante, porque a gente está fazendo outro trabalho em outra disciplina ali e a gente vai... Estão prestando uma consultoria, né, que é um exercício da disciplina e a empresa em questão ela tem um ótimo produto que não está em nenhum marketplace ainda e faz parte da nossa sugestão. Né? Então é de fazer um teste, né? E o pessoal, né, a primeira coisa que eu identifiquei, falei, poxa, isso aqui tinha que estar no Mercado Livre. Né? A gente conhece tantos casos de sucesso de empresa pequena que vive só do Mercado Livre, né? É isso aí. Bem bacana. Só um comentário e um elogio aí pela qualidade do material, muito bom. Tem aquela mordida ali do Mercado Livre, né, o take rate, mas eles garantem a logística, o pagamento, a entrega, né, então acho que vale a pena. Eu vou pegar um gancho nessa pergunta do Christian para fazer uma pergunta aqui. O Mercado Livre, iFood, são plataformas de logística? São plataformas de logística. São logística. Eles, né, entregam, eles pagam o motoboy, o entregador, e inclusive a plataforma deles para cadastrar integradores e entregadores é muito legal. Eu posso fazer um bico, né, e aí já entra naquela questão da gig economy, né, economia de bicos. Eu posso fazer um bico depois do meu expediente às 6 da tarde até meia-noite para entregar produtos do Mercado Livre. Acho que eles pagam R$5 por entrega, uma coisa assim. Eu busco num CD deles, no centro de distribuição, eu tenho um aplicativo que eu vejo o que eu tenho que pegar é onde eu tenho que entregar. E vou entregando. Né? Então, vocês podem reparar que muitas entregas do Mercado Livre são feitas nesse horário aí, fim do dia, noite, final de semana, né? Que é alguém que está fazendo um bico. Né? Então, essa é outra forma aí de monetização de uma plataforma, né? Como o Mercado Livre. Esse é o pulo do gato deles, é isso aí. Eles quebraram muitos paradigmas ali no formato da entrega, professor, porque eu trabalho com transportes e eles conseguiram fugir de muita regulamentação burocrática na contratação desse pessoal, no formato do MEI,
e a forma que eles usam a tecnologia também para administrar isso, eles foram bastante inovadores, e conseguem fazer esse custo baixo e fazer funcionar. Então, a logística ali, dentro do que o professor colocou, realmente é o grande diferencial que dá bastante comodidade para eles avançar do jeito que eles estão avançando, né? Inclusive, né, Cristiano, se eu tenho, por exemplo, um mercadinho no meu bairro, né, e eu quero monetizar com o Mercado Livre, eu posso me cadastrar no Mercado Livre como um centro de distribuição, né, porque quando eu faço uma compra no Mercado Livre, eu posso escolher se eu quero receber, por exemplo, receba até sexta-feira no seu endereço, ou retire numa distribuidora do Mercado Livre até quarta. Eu penso, pô, quarta-feira eu já vou buscar, vou olhar aqui onde tem uma distribuidora aqui pertinho, eu chego lá, é um mercado, é uma lojinha, que alguém que se cadastrou para fazer essa entrega, e ele também recebe, né, uma merendinha ali, uns pilinhas por ter feito essa ponte, né? Então, é sempre as plataformas buscando mais formas, né, de monetizar. Ô, José, daí surge outra pergunta, então, interessante, né? Porque no começo tu falou o seguinte, a plataforma, ela é, na verdade, um orquestrador da demanda e do suprimento, né? Das duas pontas, né? E aí a gente tem agora também porque ela normalmente ela não é dona de infraestrutura, né? De ativos, né? Por exemplo, o Airbnb não tem hotel, não tem casa, o Uber não tem carro, né? Então eles trabalham com os ativos e esses caras que são que eles usam os ativos, por exemplo, esse que tu falou, né? O cara do mercadinho, o cara que faz a entrega lá no biquinho depois. Como é que eles fazem também? Tu mostrou ali muito legal as métricas da plataforma, né? Como um modelo de negócio específico da plataforma, para volume, aquela questão. Mas será que eles têm também essas questões? Eles medem eles fazem essa análise? Com certeza, cada entregador cadastrado deve ter as métricas de pontualidade, o score deles, porque, né, se eu recebi uma mercadoria amassada, eu posso ir lá e reportar no Mercado Livre, olha, estava amassado, entendeu? E aí esse entregador aí vai ter uma métrica também, tá? Então, tudo nas plataformas é baseado em métricas de grande volume que permitem achar onde estão os problemas na operação, né? A gente tem que conseguir identificar para mudar logo, né? Não dá para ficar tomando pau em alguma parte da operação por muito tempo, senão o que o usuário faz? Não vou mais comprar no Mercado Livre, vou comprar aqui numa plataforma aqui que garante a entrega, e no Mercado Livre vou lá no Reclame Aqui, vou lá em outra plataforma deixar um review negativo, né? Então tudo está meio interconectado, assim, né? Então, até tem uma pergunta ali do Luiz Cláudio, como ficou a FedEx nos Estados Unidos, que fazia essa logística de entrega aqui no Brasil, e os Correios perdeu essa fatia. Devem ter ficado chorando no cantinho, né? Porque tudo é questão de produtividade, né? Eficiência, de preço, eficiência, custo, né? Essa entrega final se chama last mile, né? Que eles falam. Então, o Mercado Livre ele conseguiu um last mile eficiente, recrutando pessoas que precisavam de um dinheirinho. Eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu tenho uma bicicleta, eu quero fazer um dinheirinho, vou esperar a van da FedEx passar aqui, recolher tudo, todo aquele protocolo que eles têm e tal, ou vai vir aqui um gurizão, 18 anos, cheio de energia, para entregar 5, 6 mercadorias num dia e fazer os seus R$70 aí um dia, né? Então, vou entregar para ele, né? E aí eu já posso também me vender como mais verde, né? Eu estou fazendo a entrega de bicicleta, o last mile, ou eu estou ajudando a comunidade local, né? Então, realmente aí... De motoquinha elétrica. É isso aí. E aí também veio aquela né, professor, dos jovens que eles alugavam uma bicicleta lá da Itaú Bike, por exemplo, né? Alugavam numa plataforma a bicicleta para fazer entregas, depois devolviam a bicicleta, né? E tinha feito lá o dinheirinho dele, né? Só que aí também tem toda aquela questão de, mas isso é subemprego, né? A gente já ouviu muito falar isso aí, não é emprego, cadê os direitos trabalhistas dessa pessoa? Mas daqui a pouco esse jovem ele nem quer o direito trabalhista, ele só quer trabalhar, fazer um dinheirinho ali para ter os R$50 para comprar janta, né? E depois comprar um telefone no fim do mês, né? Ele não quer lutar por isso, né? Ele está em outro momento da vida dele. Sim.
Existem, inclusive, fizeram uma pesquisa aí que eu estava lendo, que 60% da população não prefere ter um negócio próprio do que para trabalhar CLT, né? Ou seja, Então tem que ajudar essas pessoas, né, que querem... Com certeza, eu acho que isso aí só tem esse impacto social, né, na verdade, né? Impacto social, sustentabilidade, questão verde, aí volta. Muito interessante essas questões, né? Eu tenho mais duas perguntas. Alguém quer falar mais alguma pergunta? O Luiz Cláudio ali, só uma coisa. Na verdade, o Correios, ele perdeu o monopólio de fazer as entregas, né? Então, o que aconteceu? Vieram esses players maiores, o PS, né? A FedEx, e aí tomaram do Correio, porque o Correio, né? Dá para ver onde é que ele está, né? Tá praticamente falido. Eu tenho mais duas perguntas. Olha só, eu tive umas 3 semanas atrás, eu fui num congresso que se chama o IA Summit, foi lá em Joinville, foi muito legal, ele trouxe bastante coisas assim novas, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi numa palestra de um cara falando sobre o seguinte, os agentes de IA. Ele está dizendo o seguinte, que vai existir, na verdade, no futuro, as empresas, cada empresa vai ter, vão ter agentes de IA. Aí ele deu um exemplo do ciclo que ele chama de, como é que ele dava um nome lá? Que seria o ciclo multiagentes, né? Então, o que seria isso? Por exemplo, eu quero fazer uma viagem, ou ter uma experiência específica. Aí eu entro lá numa empresa de viagens dessa, faço tipo Airbnb e peço lá, pô, quero ter uma experiência X, fazer isso, isso, isso. Beleza. E aí o Airbnb, o agente do Airbnb vai falar com o agente da rede de hotel, vai falar com o agente do cara do carro, vai falar com o agente do local lá onde vai fazer a experiência. Ou seja, os próprios agentes vão trabalhar, né? Claro que sempre com tutoria de pessoas, mas são os agentes que fazer as tarefas. Cara, eu achei isso assim que é o futuro. Então ele está dizendo o seguinte, que no futuro todas as empresas vão ter que ter esses agentes, tá? Para fazer essas conexões que eles se chamam elas querem é uma melhorar, rede né? de agentes, né? Ou seja, em vez de ser empresas, vão ser os agentes de IA que vão fazer isso. Legal. Você já ouviu falar sobre isso? Já, sim. Elas não vão ser, não são obrigadas a ter, mas se elas querem melhorar, né, a sua eficiência, elas vão ter isso. Aqui na minha empresa, por exemplo, eu tenho um agente de IA que ele faz prospecção, né? Ele é um robô de WhatsApp, tá? Que ele manda mensagens para números que já estão aqui no nosso TRM, né, no nosso sistema de gestão de clientes. E se a pessoa responde, ele já começa a conversar, tá? E ele faz uma pré-qualificação e ele agenda uma reunião para o meu executivo de vendas. Tudo o robô de IA que faz, tá? Só que às vezes esse robô ele manda uma mensagem para uma empresa e lá naquela empresa tem um robô atendendo também. E aí eles ficam trocando mensagem e não vai chegar em lugar nenhum, né? E depois quando eu vou ver o consumo, né, dos tokens, que a IA ela consome tokens, tem que pagar por isso. O que aconteceu aqui? Eu vou ver aqui na plataforma, ficou uma IA falando com a outra a noite inteira e não deu em nada, né? Então aí são duas IAs que se esbarraram e não deu em nada. Mas, né, essa rede de IA, sim, né, ela funciona e ela vai evoluir cada vez mais também. Mas, né, como eu falei aqui, eu entro na plataforma e vejo como é que foi. Então sempre tem alguém que vai estar dando uma olhadinha. Realmente, o que ele sugeriu para essa pessoa? Olha, não é o momento de sugerir uma trilha no vulcão na Indonésia, entendeu? Então já vou tirar isso aqui. Né? Então tem que ter essa supervisão, né, para que o negócio não vire um mico depois. Né? Mas tu acredita que esse é o futuro, onde vai ser os próprios agentes, né? Porque o agente não é o robô ali do WhatsApp, na minha visão, não é um agente. Ele é um. Eu vou mandar depois o WhatsApp aqui da minha empresa para vocês conversarem com ela. Pode ter uma conversa, pode mandar áudio, ela é um agente de IA que foi treinado para, né, sempre direcionar para os serviços que a gente vende. Né? Então, se eu quiser fugir do assunto, ela vai voltar para o assunto. Né? Então, isso é quando a gente treina o agente
né, dizendo os limites dele, né, mas ela vai evoluir em qualquer assunto. Por exemplo, teve uma pessoa que respondeu e depois que eu estava falando com essa pessoa, ela falou assim, eu perguntei se ela já tinha feito faculdade, perguntou para o meu bot de inteligência artificial, e isso eu nunca tinha levantado esse assunto ali. Aí eu falei lá com o meu programador, falei, olha, a gente tem que colocar que ela fez a faculdade tal, que ela se formou, e ela tem que dizer isso, entendeu? Agora ela fala isso, né? Eu fiz a faculdade tal, eu estudei até tal semestre. Então, é tudo isso. A gente tem que sempre tem que ter um humano modelando a conversa. Sim, mas é uma loucura isso, né? Tu começa tu deu eu achei muito legal isso, né? No sentido de que as empresas teriam que se movimentar nesse sentido de ter essas IAs como vamos lá, um ponto de contato com o cliente, né? Seria o primeiro ponto, né? Como tu está fazendo aí. É isso, okay, e então, não é mais o futuro, professor, já é o presente, já está rolando. Sim, mas não são todas as empresas, né? Não. Tem pouca, ainda são poucas, são muitas. Quer falar alguma coisa, Marcos? Sim, boa noite, José, parabéns aí pelo tema, acho bem relevante, né? Obrigado, Marcos. Algo assim que faz a gente pensar, né? Eu acho que foi uma provocação tua lá do início da apresentação, né? Que falava sobre hoje a gente aderir à questão de eu vou ter uma plataforma própria, né? Um site próprio para me vender, ou eu vou aderir à plataforma, né? Desculpa só que tá um pouquinho escuro, a gente tá sem energia aqui, deu uma queda de energia, e aí tô aqui, ela... a bateria tá aguentando. Tá aguentando, não sei até quando, mas vai. Mas então, voltando, né, sobre a questão da plataforma própria, né, para a gente vender o nosso site, né, onde a gente está vinculado a uma plataforma. Hoje, com tanta insegurança que a gente vê no mercado, será que realmente é o caminho as empresas hoje elas andarem ou elas estarem realmente só aderindo à questão de se vincular à plataforma? Porque hoje, por exemplo, eu como consumidor, se eu for para a internet, eu vou comprar de quem eu tenho garantia, né? Existia um ditado lá no passado que vou comprar onde tem porta para bater, né? E hoje na internet está mais ou menos assim. Se não tiver garantia, né? Como que eu vou estar chegando, né? Qual é a garantia que mesmo a gente sabe o quanto de golpe que tem no Mercado Livre? Muitas vezes tu tá lá para comprar um produto e aí alguém te chama, não, vem aqui, paga por fora que eu te dou um desconto e assim por diante. Então tu perde toda essa garantia. Então aí que também fica um grande desafio para as empresas nos dias atuais, é como que ela vai estar gerindo sozinha, como que ela vai estar conseguindo, né, competir com esses grandes players do mercado, né? E ainda, né, a questão hoje, o que talvez é perceptível, talvez como que as empresas de menor porte, principalmente, elas vão conseguir hoje ter essa virada de chave, estando aí no mercado local, e em algum momento elas quererem se lançar, que foi um dos grandes desafios aí lá após pandemia, começar a se lançar no e-commerce, né, para mudar um pouquinho a sua estratégia e como que elas vão estar conseguindo ser competitiva. Tem toda essa questão do last mile, né, e a gente sabe da dificuldade, o quanto que as empresas hoje estão tendo que aderir às plataformas maiores também para elas terem competitividade e estar visíveis aí no mercado como um todo, né. Perfeito, Marcos. Assim, as principais plataformas aí, marketplaces, né, elas no início, né, naquele momento lá que elas estavam recém cadastrando gente para vender lá, a grande vantagem para o pequeno era que todo mundo era igual lá dentro, entendeu? Todo mundo aparecia na listagem, o algoritmo ele não era tendencioso, tá? O que aconteceu? Como as plataformas elas vão procurando novas formas de rentabilizar, elas começaram a pensar assim, opa, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar um dinheirinho para mostrar alguém lá no topo, né? Para mostrar alguém em cima como preferido, né? Eu vou jogar lá para cima quem me pagar mais. E aí voltou as grandes empresas pagarem mais para estar mais no topo, e elas vendem mais, e elas pagam mais, e aí o pequeno acaba ficando, né, prejudicado. Aí entra a questão o site dele, as coisas dele, né? Porque ele pode, de alguma maneira, tentar direcionar para o site dele e lá vender mais barato, tá? Mas a guerra é grande, porque ele precisa levar as pessoas para o site dele, né? Então ele precisa investir em mídia, precisa, né, fazer uma forma de atrair gente para lá. Então, assim, a plataforma dá essa vantagem de ele estar junto, lado a lado com o grande, porém, né, o grande pode pagar e estar no topo, né? O OLX, por exemplo, né? Se eu quiser,
anunciar lá para vender o meu celular, e se eu quiser pagar R$10 a mais, eu vou aparecer lá em cima durante 10 vezes por dia. 10 vezes por dia eu vou aparecer em primeiro, né? Depois eu já gastei meu crédito, naquele dia eu vou voltar lá para o bolo comum, né? Ou grandes vendedores que vendem muitos produtos, são bem avaliados, também recebem uma certa prioridade nas plataformas e aparecem mais para cima. Então, assim, acabou que no final das contas o pequeno, sim, está sendo prejudicado nas plataformas, né? Como sempre, né? Mas é a luta que ele tem que conseguir vencer, tanto no varejo físico quanto no varejo digital, para conseguir triunfar. Ele não pode desistir, ele não pode daqui a pouco não ter nenhum produto, né? Porque as plataformas, o algoritmo é treinado para privilegiar quem tem uma recorrência, quem sempre tem produto, quem sempre está fazendo venda, entendeu? Quem não tem devoluções. Então, a excelência do teu trabalho vai garantir também que tu vá subindo, né? O Airbnb, se eu tenho um apartamento, eu coloco no Airbnb, eu vou estar lá em último na minha região para quando alguém buscar. Mas daqui a pouco eu aluguei, alguém deu lá 5 estrelas, aluguei de novo, deu 5 estrelas, eu vou subindo. Não é raro de ver, por exemplo, aqui em Florianópolis, eu tenho vários amigos que têm imóveis em Airbnb. Aí, um amigo, por exemplo, comprou um apartamento para botar no Airbnb. Ele pede para 5, 6 amigos, fala, cara, vai lá, reserva tal dia, paga lá, eu vou te devolver o dinheiro, avalia 5 estrelas. Aí ele já tem 5 avaliações, 5 estrelas, ele já vai estar melhor posicionado. Então, existem formas de burlar, né, o algoritmo, né, em qualquer plataforma. E isso aí tem que ser feito. Então, quem quer vender tem que estudar. Como é que se comporta o algoritmo aqui dessa plataforma? Ah, é assim? Então tá, vou pensar agora uma forma de, né, dar uma enganada aqui. Claro que não é nada, não é nenhum crime o que está fazendo, sim, né, eu estou burlando um algoritmo, tá, para que meu produto fique em destaque. Tá? Então, isso acontece bastante. Brasileiro é criativo, né? Para enganar, fazer a curva nos caras aí. Bom, Marco, o José, aqui finalizando, então, eu vou te fazer a última pergunta, assim, para fechar, que é o que eu tinha te proposto lá, de falar, e falou muito bem, né? Trouxe tudo que a gente precisava saber sobre plataforma. As plataformas estão realmente mudando uma nova economia e transformando os modelos de negócio? Com certeza, né? Não só transformando, como também fazendo aparecer outros modelos de negócio aí. Estão surgindo novos modelos de negócio a cada dia, né? Tem uma plataforma nova, tem alguma coisa nova para a gente descobrir, alguma forma nova de ganhar dinheiro, né? Ou de ajudar alguém, né? Então, é uma disrupção assim que acontece a cada dia por causa, né, das plataformas. Então, esse é o futuro, então. Isso aí já é o presente, né? Hoje em dia, quando o pessoal fala o futuro, eu já costumo dizer, não, isso aí já está acontecendo, é o presente, o futuro ainda, o que vai ser o futuro? Mas hoje a gente já tem tudo isso, né, acontecendo aí debaixo dos nossos olhos. Tanto é que se a gente olhar, né, as 5 maiores empresas do mundo são empresas de dados baseados em plataforma. É isso aí. Porque elas têm uma escala global, elas estão em todos os países, né? Elas conseguem monetizar em todos os países. Então, isso aí que é o grande trunfo aí, né, da escalabilidade. Sim. Claro que vão ter alguns riscos, e como tu já colocou, né? Mas é muito, muito, muito legal. Eu gosto muito desse tema, porque ele mexe, na verdade, com a estrutura das empresas, né? É isso aí. Então, ela traz um novo olhar sobre o mesmo fenômeno, né? Que é a gestão organizacional, né? Então, muda a forma de eu fazer isso. Os indicadores são diferentes, a estratégia é diferente. Então, tem uma mudança muito forte, né? Que tu não vai usar a mesma estratégia no mundo físico, né? E o que está acontecendo, na verdade, é uma fusão do físico com o digital, né? Então, as empresas, elas vão ter que, já estão, né? A maioria que já entendeu isso, mas algumas ainda não estão nesse... Deu uma acelerada na pandemia, mas ainda tem gente que está patinando, né? Pensa que é só ter tecnologia, né? Não. É só isso. E só para encerrar aqui, então, professor, tem um dado bastante relevante no meu mercado, é que hoje, na média, né, as pessoas quando vão comprar um carro, né, eu vou comprar um carro, decidi comprar um carro, na minha jornada de compra, eu vou ficar 13 horas pesquisando online, né, entre redes sociais, sites, vídeos,
né? E apenas 2 horas e meia na concessionária transacionando. Então, né, onde que a concessionária tem que aparecer mais, né? Ou a marca de carro. Então, é nas 13 horas ou é só lá no final da jornada de compra, quando o cliente vai lá, né, realmente efetivar o negócio, que ele fica lá na concessionária, toma um cafezinho, faz test drive, dá uma voltinha, olha os outros carros, e daí na outra vez ele volta para comprar. Lá é praticamente a hora da decisão, ou você vai lá ver para confirmar e... Isso aí. E deu. Fechar negócio. Realmente, é isso aí. Então tá. Cara, foi muito legal te ter aqui. Pô, a gente agradece, né? Tomara que a gente tenha, assim, uma oportunidade. Tu tá em Floripa, né? Floripa, Isso. Se a gente tiver uma oportunidade aqui de te trazer, eu gostaria de te trazer aqui naquele Ciência e Negócios, né? Para te participar com a gente aqui ao vivo, que eu acho que seria muito só interessante, né, a gente trabalhar esse texto aí que tu trouxe, assim, na minha opinião, uma visão bem rica sobre aquilo que a gente tinha discutido lá quando eu te convidei, né? Sobre o que era a plataforma, como é que o modelo de negócio, como é que funciona, os tipos. Então, tu trouxe aí realmente uma aula muito legal para todos, né? Então, a gente te agradece, assim, de coração e espero que a gente, em breve, possa se encontrar pessoalmente, né? E a gente... E você possa também vir aqui na Univale com a gente no nosso programa e fazer uma aula aqui com a gente sobre esse tema que eu acho interessante, que é para todos, né? Pessoal de marketing, eu sou mais da área operacional, né? De operações, eu trabalho com projeto da cadeia, projeto da rede, mas, cara, tem implicações financeiras, implicações de marketing, implicações aí de desenvolvimento de produto, implicações na parte de logística, muito legal, tá? Eu vi aqui que você postou ali, me enviou, né? Acabei de mandar a apresentação, quiser compartilhar com a turma aí. Na verdade, assim, eu vou gravar e vou disponibilizar aí para todos lá no canal do YouTube, depois eu mando para ti também compartilhar aí, que foi uma ótima conversa aqui com a gente, tá? Então, agradeço, assim, de coração, né? Muito obrigado aí para ti, né? Estamos aqui à disposição também, se precisar, tá? Maravilha. Fico no aguardo do convite, então, para a aula presencial. Tá bom, ótimo. Obrigado aí. Um abraço para ti, então. Boa noite, pessoal. Tchau, professor. Tchau.